Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como armazenar os dados, né? No último vídeo, quando eu peguei os dados do PLC, que viriam de um PLC, e dentro do NS consegui guardar eles dentro do Google Cloud, na vida real não é bem dessa maneira que é feita, né? Você precisa ter uma estratégia de como guardar esses dados, onde você vai guardar e por que você vai guardar esses dados daquela maneira. Quando você está trabalhando dentro de um processo novo e que você vai conseguir implementar o NS, conectar todos os dispositivos de software dentro do mesmo Unified Namespace, o banco de dados ele para de ser simplesmente responsabilidade do TI e começa a conectar os dados que estão vindo do nosso processo. E aí você precisa de estratégias que são geralmente determinadas pela TI de como organizar e como guardar esses dados. Em geral, você tem duas estratégias. Você tem dois tipos de armazenagem. Um é o Data Lake e o outro é o Data Warehouse. Mas eles têm diferença entre eles, que é o que a gente vai falar aqui um pouquinho. No Data Lake, você pega os dados de maneira crua e imputa eles dentro daquele banco de dados no formato que ele tem, no jeito que ele veio, né, de uma maneira mais simples. Tá? Então ele requer menos manutenção daquele banco de dados. Já no Data Warehouse, você não vai simplesmente colocar o dado ali de qualquer jeito. Você vai tratar ele. Então você vai, por exemplo, pegar todos os dados, agrupar em um determinado tipo de processo, já transformados todos eles na mesma unidade, e você vai guardar em caixinhas já pré-organizadas. Então você tem um pouco aí de trabalho logo no começo do banco de dados para fazer toda essa organização. Algumas linhas de códigos, algumas boas linhas de código para conseguir fazer isso daí. Quando que a gente usa um, quando que a gente usa outro? Nos outros nossos projetos, em geral, nós usamos os dois. Tá? Quando que a gente usa o Data Lake, por exemplo? O Data Lake ele é muito importante para machine learning, inteligência artificial. Então, quando os dados estão lá de maneira crua, o próprio algoritmo de machine learning consegue buscar os dados, organizar eles para otimizar a produção ou o processo da melhor maneira possível. Então, por exemplo, se você vai colocar dentro desse data lake informações distintas, como por exemplo a foto de um produto que foi tirado no final de linha, junto com a temperatura do tanque de estocagem. Então, podem ser um formato é um JPEG e outro formato é um JSON. Então você vai conseguir comparar os dois. Então machine learning, inteligência artificial, eles vão ter essa capacidade. Então para esse tipo de funcionalidade, o Data Lake é melhor. Já o Data Warehouse, como você vai tratar o dado antes e vai guardar ele de maneira mais assertiva, a gente usa esse Data Warehouse para conectar os softwares, por exemplo, de dashboard, de KPIs. Então, são aqueles dados que vão para a gerência, para a diretoria, esse tipo de software que vai conseguir fazer essas análises, essas correlações, por exemplo, do marketing com a produção, porque já são dados mais organizados. Tá? Em geral, a gente usa os dois, um para um lado, outro para o outro. É, Alguns dados entre eles podem até trocar, mas é muito raro isso acontecer. Mas de uma maneira geral, a gente tem esses dois tipos de banco de dados, que são estratégias diferentes, são tipos de banco de dados totalmente diferentes. Por exemplo, o Data Lake, nós estamos falando de aplicações como Snowflake, Azure, o próprio Google Cloud. Já o Data Warehouse, a gente está falando de Amazon, de Redshift. Então, são aplicações diferentes, com funcionalidades diferentes. Então, não é bem da maneira como foi feita a demonstração, mas ali é um começo para que a gente possa entender que o dado que sai de um determinado PLC, quando você implementa o NS, ele está disponível em todo lugar, e aí é só você acertar a estratégia direitinho para poder gravar ele no lugar certo, para você utilizar ele da melhor maneira possível. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário e até a próxima.